E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos conversar sobre movimento uniforme. Veja só, o termo movimento uniforme está relacionado com que ideia? Está relacionado com a ideia de que o movimento com alguma coisa que seja constante, uniforme, padronizada, que não muda. Tá? Movimento que não muda, movimento uniforme. Então, a gente vai marcar aqui, ó, dizer o seguinte: esse movimento acontece quando a velocidade do corpo é diferente de zero e constante. Então, você está analisando um texto e o texto fala assim para você: poxa, a velocidade do corpo não se altera, a velocidade do corpo é constante. Se a velocidade do corpo é constante, se o movimento não se altera, movimento é uniforme. Pode ser retilíneo uniforme, pode ser curvilíneo uniforme. Ah, o cara faz um movimento numa curva mantendo sempre o mesmo valor de velocidade. Movimento uniforme. Certo? Anda numa reta sempre com velocidade constante, movimento uniforme, tá? Ora, nesse sentido, o que acontece? Quando a velocidade nunca muda, quando você vai calcular a média coincide com o valor sempre registrado pelo velocímetro, o valor instantâneo. Ora, que legal, então você fala assim, movimento uniforme é um movimento em que a velocidade média coincide com a velocidade a cada instante. Então, a velocidade a cada instante, a velocidade instantânea, a velocidade que você verifica lá no velocímetro, a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Perfeito! Essa velocidade instantânea, como sendo uma só, então V. A velocidade média, ΔS dividido por ΔT. Quando eu levo o tempo para o outro lado, então fica velocidade. Ó, está dividindo, passa para o outro lado da igualdade, multiplicando V ΔT. Isso é igual a ΔS. Perfeito, perfeito. Então, vamos trocar de lado? Vamos trocar de lado. Então, ΔS é igual a V vezes T. Que legal, né? Que legal. Você fala assim, estou andando, né? Estou andando de bicicleta, de moto, de carro, enfim, estou andando a pé. A minha velocidade é 2 metros por segundo. Andei durante 10 segundos. Opa, então lá, operações com número, segue o mesmo rito da operação com as unidades. Então, se eu estou multiplicando numerais, 2 vezes 10, isso aqui vai dar 20. Operação com as unidades, metro por segundo vezes segundo. Mas tem segundo embaixo, segundo em cima, cortou, olha lá. Então, sobrou que unidade? Metro. Então, deslocamento, ΔS, 20 metros. Por isso que é legal a gente ter sempre unidades pares, ou fazendo parzinho. Então, se aqui eu estou trabalhando metros por segundo, então o tempo eu vou trabalhar em segundos. Senão você não teria um resultado palpável. Como assim? O cara tem velocidade 2 metros por segundo e andou durante 10 minutos. Tá? O que aconteceria? Você teria segundos embaixo e aqui você teria minutos. Não dá para cancelar, perfeito? Não dá para cancelar, mas o que eu faço? Eu passo esse minuto para segundo, não posso? Pode, se você passar para minuto para segundo, ó, cada minuto equivale a 60 segundos. Agora sim, ó, segundo corta com segundo. E aí vai sobrar o quê? Então vai ficar 20 vezes 60, vai dar 1.200 metros, beleza? Então lá, ΔS. Perfeito? Então aqui a gente resolveu algumas questões, né? A questão da unidade e a questão de a gente entender essa equaçãozinha aqui, que é o deslocamento é velocidade vezes tempo. A gente pode seguir adiante nessa ideia dizendo o quê? Puxando uma setinha aqui, mostrando para vocês que ΔS é V ΔT. Perfeito. Então ΔS é a posição final menos a posição inicial. Isso é igual a velocidade que multiplica. A posição final acontece no tempo final. A posição inicial acontece no tempo inicial. Perfeito. Se a medida for feita com um cronômetro, o tempo inicial é quanto? O tempo inicial é 0. Então ficaríamos com posição final menos posição inicial, isso é igual a V vezes T final.
o pessoal simplifica essa ideia, né? Coloca lá S final, como está o sinalzinho negativo aqui, passa para o outro lado da igualdade, positivo. Então, S inicial mais V, T final. Tá, ao invés de trabalhar esses índices, simplesmente escreve o quê? S é igual a posição no tempo inicial, tempo zero, mais V vezes T. Tá aí a equação conhecida como sorvete, equação do movimento uniforme. Tá? Então, a posição final depende do tempo. A posição final acontece no tempo final. Essa posição final é igual a inicial, onde ele estava inicialmente, ok? Mais V vezes T. Tranquilos? Tudo bem? É uma equação que o pessoal chama de equação de primeiro grau. Por que uma equação de primeiro grau? Porque, ao olhar aqui, não tem nenhum expoente. Quer dizer, o expoente subentendido aqui é 1. Então, se o maior expoente é 1, a equação de primeiro grau. A equação de primeiro grau tem esse formato, né? Y, que é igual a B mais A vezes X. Isso aqui, né, é a representação genérica da equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau, olha que bonitinho, tá? Então isso vai me levar a um estudo gráfico que nós vamos fazer num outro momento. Beleza? É isso aí, moçada. Tá aqui a equação do movimento uniforme. Fechou? Valeu!